Fala galera, beleza? Ótimo dia, tarde ou noite para vocês, né, que tá vendo esse vídeo. Meu nome é Francisco. Tinha muito tempo que eu não gravava aqui pro canal, né, mas decidi voltar a gravar alguns vídeos de futebol aqui, que é o esporte que eu mais gosto. Gosto muito de basquete também, né. Tô gravando aqui a tela do meu celular, né, porque eu sou deficiente visual e não conseguiria me gravar. Então vocês apenas vão me ouvir, né, aqui. Nos próximos vídeos eu vou tentar fazer alguma coisa melhor aqui para a qualidade dos nossos vídeos melhorar, né? Peço que você inscreva no canal aí, deixe o like, né? Comente alguma coisa sobre a opinião que eu vou dar aqui. Que é um tema muito legal que eu trouxe aqui para comentar com vocês, né? Que é o tema Copa do Mundo, que todo mundo gosta, até quem não gosta muito de futebol gosta da Copa do Mundo, né? Sobre as zebras que tá tendo na Copa do Mundo, né? Eu acho que, assim, talvez... Eu sou novo, né? Eu tenho 18 anos. Eu acompanhei mesmo 3 Copas, né? Que foi 14, 18 e 22. Então, assim, juntando essas 3 Copas que eu acompanhei e as outras também que eu vi por cima ali, né? Vi os resultados, os resumos delas, como a Copa de 2010, que é uma Copa muito legal, né? Que teve muita coisa boa, né? Como a África do Sul, né? Foi uma Copa muito, muito legal. 2014 também teve aquele grupo da morte lá, né? Entre Uruguai, Costa Rica e Inglaterra, que a Costa Rica surpreendeu todo mundo, né? E tá acontecendo basicamente a mesma coisa esse ano no grupo do Uruguai, né? Que o Cabo Verde tá surpreendendo todo mundo e agora, na última rodada, só depende dele para se classificar. Ele pode até empatar, que ele vai garantir uma classificação, muito provavelmente, né? Porque... sejamos justos, com o futebolzinho que o Uruguai tá jogando, não vai ganhar da Espanha, né? Por mais que eu vou torcer pro Uruguai, eu gosto muito do Uruguai, mas eu acho muito difícil o Uruguai ganhar da Espanha, né? Nesse jogo aí. Então, se o Uruguai não ganhar, o Cabo Verde com empate se classifica automaticamente, né? E o Cabo Verde já trouxe 2 zebras aí pra nós, né? Um empate contra a Espanha, heróico, com um destaque absurdo do goleiro Vozinha. E o empate ontem contra o Uruguai num jogo heróico, no qual a equipe fez o primeiro gol em Copas do Mundo, né? Foi algo assim histórico. E também tem um time da Arábia também que surpreendeu o Uruguai no primeiro jogo, né? Empatou em 1-1 e o Uruguai fez o gol com 30 minutos do segundo tempo só para empatar. Então foi difícil. O Uruguai sofreu para conseguir esses pontos aí que conseguiu contra as seleções que teoricamente seria fácil para o Uruguai, né? Aí a gente vamos pensar se ele vai ficar de fora da fase de grupos. Será que seria uma zebra muito grande também? Mais uma, né? E entre outras também, que está tendo essa Copa do Mundo, como por exemplo o Curaçao, que fez seu primeiro gol em Copa do Mundo, né? Não, primeiro gol não, né? Conseguiu seu primeiro ponto em Copa do Mundo, num jogo histórico contra o Equador. Equador, que eu também esperava mais nessa Copa, que eles foi também na Copa de 22, né, mas nessa até agora não mostrou nada. Vale lembrar que o Equador, o técnico dele vai sair depois da Copa, né, isso aí é oficial. Mas eu vim falar também de uma seleção aqui que pouca gente está esperando muita coisa, mas eu vou falar para vocês, vai surpreender muito, que é o Japão. O futebol japonês, eu brinco, ele é igual a China, né? Caladinho, vai dominando o mundo, né? O Japão tá fazendo isso no futebol. O Japão faz um futebol muito bonito, diferente, muitos, né? Que ninguém conhece os jogadores japoneses assim tão bem, né? Conhece um ou outro, né? Mas uma seleção, assim, coletivamente muito forte. O Japão, ele empatou com a Holanda 2-2 e goleou a Tunísia, né? E ele também não perde para as seleções europeias desde 2018. A última derrota foi naquele jogo para a Bélgica, nas oitavas da Copa do Mundo, né? Que ela abriu 2-0 e tomou a virada. Vocês devem lembrar desse jogo, foi um dos melhores jogos da Copa de 2018. Essa Copa teve muitos jogos bons em 2018. Teve um França e Argentina, que foi muito bom. Esse Japão e Bélgica, entre outros aí, que foi muito bom. Pena que o Brasil perdeu para a Bélgica, né? Bélgica que até então é a decepção da Copa do Mundo, mas a gente fala disso. A gente continua falando aqui do Japão. O Japão que, sendo muito sincero aqui mesmo, pelos cruzamentos deve pegar o Brasil, né?
pode ser que pegue o Brasil, e o Brasil vai ter muitas dificuldades contra o Japão. O Brasil não é favorito contra o Japão. Eu arrisco aqui a dizer que o Brasil é mais favorito contra a Holanda do que contra o Japão. Você pode discordar de mim? Comenta aí, a gente debate aqui à vontade, que é um espaço para a gente debater sobre futebol, esporte que a gente mais ama, né? Mas eu acho que o Brasil não é favorito contra o Japão e tem mais chance de passar pela Holanda do que pelo próprio Japão, né? Tanto é que o Japão enfrentou o Brasil há menos de um ano atrás, né? E ganhou do Brasil de virada por 3-2. Beleza? E agora a decepção dessa Copa do Mundo que a gente vamos falar aqui para encerrar esse pequeno vídeo, né? A Bélgica é uma decepção muito grande, né? Tanto nessa Copa, tanto na última, que a Bélgica decepcionou, cara. A Bélgica nas duas últimas Copas não conseguiu passar da fase de grupos, né? E daqui no próximo vídeo vai ter um dado aqui que eu vou falar sobre times que eliminam o Brasil nas Copas, né? Geralmente, esses times têm muita dificuldade nos anos seguintes. O exemplo grande é a Croácia, né? Que depois daquela Copa que eliminou o Brasil, meu amigo, o negócio tá tenso na Croácia, né? Mas eu coloco a Bélgica como uma decepção após 2 rodadas, né? Eu não vou citar o grupo da Inglaterra e nem de Portugal, porque eu tô gravando esse vídeo antes dos jogos acontecer. Então foi só um jogo não define nada, né? Pra você ver, Espanha empatou com Cabo Verde e cometeu 4 ontem, né? Então uma rodada não define nada, beleza? Mas Portugal é uma possível decepção, né? Portugal é uma possível decepção, sim, um elenco muito dividido, tá tendo muitas polêmicas. Vamos ver no dia de amanhã como é que vai ser o jogo de Portugal, né? E Uruguai, para mim o Uruguai também está me decepcionando muito. Eu tô achando que a pessoa do mundo que entende um pouquinho de futebol, tanto é que nos bolão que eu participei tudo eu fiz isso, colocaria aqui Espanha e Uruguai, cada um iria fazer 6 pontos e no jogo deles, na última rodada, ia ser o desempate a ver quem ia ficar na liderança, né? Mas não está sendo bem assim não. O Uruguai está tendo muitas dificuldades nesse grupo, muitas dificuldades. E vai ter que ganhar da Espanha para passar. O empate deixa ele vivo, né? O empate não é de mal ruim, ele vai ter chance de passar ainda com empate, mas para ele passar direto e me garantir é só uma vitória, né? E assim, convenhamos, o futebol que o Uruguai apresentou até agora dificilmente vai ter essa vitória. Teve algum desfalque, como o Arrascaeta, como o Ronald Araújo, que fazem faltas, mas eu não vi sentido algum em levar o goleiro Muslera, um grande goleiro experiente, né? Mas falhou ontem nos 2 gols de Cabo Verde, né? É um cego falando, tá? Pra ficar de... você vê que tá feio o negócio. Um cego tá falando que o goleiro falhou, mas realmente falhou, né? Então, assim, eu não levaria ele, porque ele já não tá muito final de carreira já. Copa do Mundo, você não pode levar jogador por status. Pelo menos para ser titular, não. Pode levar o cara para ficar lá, fazer parte do elenco, que ajuda. Como o Neymar no Brasil, eu apoio o Neymar aí, né? Muito por isso, para ajudar a galera, tal, pela experiência que ele tem, né? Mas o goleiro do Uruguai é o Muslera, não, né? É loucura, cara. Não levou ele. Levou ele, não levar o Soares, eu vejo que não faz sentido algum, né? Mas é isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. É uma honra voltar aqui com vocês, né? Gravar, eu gosto muito de gravar. Agora eu vou ter um tempinho a mais para gravar vídeos aqui pro canal. Espero que vocês gostem. Eu sempre falando sobre futebol, Copa do Mundo, Série B, que eu gosto muito, Série A, Série C. Aqui a gente vai falar de tudo, beleza? Valeu, galera.